Participo de um grupo de estudos, mas surgiu uma questão onde não existe consenso. Existe ou não órgão no perispírito? Gostaria que o irmão Jorge nos ajudasse. É uma discussão que está dentro do grupo de estudo. Vamos lá. Não, vamos sim. Isso depende muito do conceito de perispírito que se tenha. Nós temos muitas pessoas que enxergam o perispírito como um aglomerado de fluidos, e é assim que Allan Kardec o define. O que é o perispírito? É uma condensação de fluidos em torno da luz, que é o espírito, e essa condensação de fluidos acaba assumindo uma forma, e essa forma a gente chama de perispírito. Então, ele não tem órgãos, ele não possui órgãos, porque ele é um aglomerado de fluidos, e os fluidos não têm órgãos. E qual é a forma que o espírito tem? O espírito tem a forma que ele acredita ter. O espírito se modela na imagem que eu faço de mim mesmo, e então ele se modela. Lendo a obra de Kardec, a gente vai ver que o perispírito é o quê? É um aglomerado de fluidos que se condensa em torno da energia, que é o espírito, dando-lhe forma baseado na crença que o espírito tem de si. Então, é a crença daquilo que eu penso que eu sou, que faz o meu rosto, meu braço, pernas, se eu sou mais alto, mais baixo, se eu tenho alguma deficiência ou não, se eu tenho algumas características físicas. Isso são características que são herdadas do corpo mental, que é o que eu penso de mim mesmo. Então, observando o perispírito como um aglomerado de fluidos, ele não teria órgãos. Mas o que é que, na verdade, é o corpo mental? É a imagem que o espírito tem de si mesmo. Se ele não tem órgão, então ele não tem olho. Então ele não tem nariz. Então ele não tem boca. O espírito não tem mão, porque a mão também é órgão, o nariz também é órgão. Uai, não é não? Então tem ou não tem? Depende. Porque se ele se modela no corpo mental, agora eu vou dizer o que eu disse. Se ele se modela no corpo mental, ele se modela no que eu penso que eu sou. O que é que eu penso que eu sou? Eu penso que eu tenho fígado, pulmão, coração, rim, estômago. Então, automaticamente, no mundo espiritual, eu vou ter mão, eu vou ter pé, tenho olho, tenho ouvido, tenho boca, tenho dente, tenho língua. E tenho os órgãos internos também. Então, na verdade, quando o espírito se crê aquilo que ele acha que ele é, o espírito é aquilo que ele pensa que ele é. Então, se eu acredito que eu sou um corpo cheio de órgãos, o meu corpo mental tem essa crença. Então, na hora que alguém faz algum tipo de movimento para investigar o que eu tenho, eu vou enxergar dentro de mim coração pulsando, rins, pulmões funcionando, porque eu creio que eu seja assim. Quanto mais eu sou próximo da matéria, mais denso é o meu perispírito e mais convicto eu estou de que eu sou formado de órgãos. Na medida em que eu me espiritualizo, que eu subo na escala evolutiva, eu vou me desconectando das realidades carnais e, naturalmente, o perispírito do qual me sirvo não tem mais tantas semelhanças com as características físicas que a gente possui. É muito importante lembrar, e a Sânia está aqui me destacando isso, que nós possuímos os nossos centros de força, que são as conexões entre o espírito e o corpo. E é exatamente o perispírito que rege essa conexão com o corpo. Então, ao promover a conexão dos plexos com o corpo físico, ele administra as porções do organismo que estão relacionadas com ele. Então, eu tenho, por exemplo, um plexo cardíaco, que está na altura do coração, que rege o sistema vascular que nós possuímos. Um plexo na altura do estômago, que rege o sistema gástrico, o sistema digestório que a gente possui. Então, ele trata toda essa questão que produz o fenômeno da digestão em todos nós. Então, para que ele consiga realizar esse fenômeno de articulação com os órgãos físicos, ele tem um espelho que não é que, de repente, o perispírito precisa ter, mas o espírito, que é quem comanda, é que modela o perispírito como ele assim bem deseja. E o espírito é que faz com que ele, nesse nosso grau de evolução, apresente essas características físicas como se ele tivesse verdadeiramente órgãos de verdade. Mas ele possui um espelhamento do corpo mental para que possa se dar as conexões com o corpo físico e tudo possa acontecer.
Respondendo, portanto, à sua pergunta, a resposta é depende. Se você enxergar o perispírito apenas como um aglomerado de fluidos, que ele de fato é, ele tem apenas fluidos e nada mais. Mas se você entender o corpo espiritual como sendo o aglomerado de fluidos que obedece o comando da mente, como a mente é que comanda a partir do corpo mental, ele passa a ter aquilo que o corpo mental decide que ele tenha. Tem 2 pernas ou uma perna, 2 braços ou um braço, 5 dedos ou 4 dedos. Não importa o que ele vai ter, que vai determinar é a vontade, o querer, o espírito. E assim como tem a parte externa do nosso corpo espiritual, os órgãos internos assim também seguem. É um modelo semelhante ao do elétron. O que é o elétron? Uma onda ou é uma partícula? Depende do fenômeno que você estuda. O professor Anton, nosso querido professor Anton, que deve estar nos assistindo nesse momento, ele tem as suas concepções exatamente nesse sentido, como todos os demais físicos. Depende do fenômeno que você observa. O elétron é investigado como uma partícula ou é visto como uma onda. Assim também, a depender do fenômeno que eu observo, o perispírito pode ser visto simplesmente como um aglomerado de fluidos que se forma em torno da energia da mente, ou é um corpo que espelha o corpo mental formado de fluidos em função dos fenômenos mais materializados que a mente experimenta.